Bom, pessoal, nós vamos resolver o exercício 1 da lista sobre transformadores ideal, né? TRAF ideal. Então, é um transformador de 10 kVA, 110, 220 volts, certo? Então, o que é o 10 kVA? Então é o seguinte, exercício 1. 10 kVA é a potência no secundário do transformador por definição. Apesar de como ele é ideal, no primário vai ser igual, tá? Potência aparente, certo? 10 kVA, 10 1000 VA, né? Potência aparente, certo? Que tem potência ativa e reativa junto, né? E ele é um transformador de 110 para 220. 110 para 220. Então o V1, ele dá o V1 110 volts, certo? E V2 220. A gente pode aqui trabalhar com fasor. Eu vou colocar aqui o V2, a gente sempre coloca o V2 na referência, tá? Então 0 graus, volts. Como o V2 é igual ao E2 e o E2 e o E1 eles têm a mesma fase, porque é o mesmo fluxo, né? E o E1 é igual ao V1, então o V1 tem que ter a mesma fase do V2. Tudo fica em fase, como a gente viu na aula teórica na apostila lá no diagrama fasorial, né? O E1 em fase com o E2, é o mesmo fluxo que induz o E1 e o E2, e o E1 é igual ao V1 e o V2 é igual ao E2. Alimenta carga nominal com fator de potência 0,5 indutivo. Calcule a corrente no primário. Depois ele pede para desenhar o diagrama fasorial com V1, E1, I1', I2, E2 e V2, né? Então, alimenta a carga nominal com fator de potência indutivo, certo? Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó. O que é o fator de potência? O fator de potência é o cosseno, vou chamar de φ, tá? Aqui eu não gosto, eu chamo de φ, porque o φ é o fluxo também, né? Mas é muito comum a gente chamar ângulo de φ também, então acho que não tem problema, tá? Vou chamar de φ2 aqui. Bom, a gente pode fazer o seguinte também, eu posso chamar de φ minúsculo, daí o ângulo da corrente. Na apostila eu chamei de alfa, tá? Então, cosseno de φ2, 0,5. Ou seja, o que é isso aqui? É o fator de potência, né? O fator de potência é o cosseno do ângulo de tensão e a corrente. Onde? Na carga, né? Certo? Então, se eu fizer o inverso cosseno na calculadora, eu acho qual o ângulo, qual o φ2, qual o ângulo cujo cosseno vale 0,5. 60 graus, né? 60 graus. Beleza. Ele disse que ele está alimentando carga nominal. Olha lá. Alimenta carga nominal com fator de potência 0,5 indutivo. Calcule a corrente no primário. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro a corrente no secundário. Depois a gente calcula a corrente no primário. Já que ele deu, o transformador está com carga nominal, então tem 10.000 VA, e deu o ângulo entre a tensão e a corrente, porque ele deu o fator de potência na carga, certo? Bom, na carga então, se a gente fosse fazer um diagrama fasorial bem simplesinho aqui, a tensão está aqui, seria o V2, né? E o I2 está aqui, né? Está atrasado aqui, ó, né? Então, tem um ângulo menos φ2, carga indutiva, né? Fator de potência 0,5 indutivo, ele falou. Se fosse capacitivo, a corrente ficaria adiantada da tensão, né? A tensão está no zero, aqui é o 0 graus, V2 é ângulo zero, e a corrente está atrasada de 60 graus, porque é uma carga indutiva.
certo? Quanto que vale a corrente? O ângulo a gente já sabe, o valor. É fácil, ele está dizendo que a carga é nominal. Então, S, potência aparente, né? S é igual a V vezes I, certo? Potência ativa é PI cosseno φ, né? Potência ativa é assim, né? PI cosseno φ. E potência reativa é VI seno φ. Mas a potência do transformador é sempre dada em potência aparente, né? Por quê? Porque o transformador tem uma potência ativa P e tem uma potência reativa Q, né? Então, a potência total que o transformador suporta é a potência aparente, né? Claro, ele pode ter um ângulo zero, fator de potência unitário, e daí ele só alimentar, usar toda a potência dele para potência ativa, né? Mas ele pode ter potência ativa e potência reativa. Nesse caso aqui, ele está jogando para a carga uma potência ativa e uma potência reativa, certo? Ó, mas a potência aqui, o nominal do transformador é sempre a soma das duas, claro, a soma é fasorial, né? Vetorial. É o S2, a potência aparente, certo? Então aqui, ó, eu tenho V2, S2 é igual a V2 e 2, né? Aqui eu poderia fazer assim, ó. Ele não está pedindo aqui para calcular potência ativa, né, reativa, eu só coloquei aqui para a gente... Outra coisa, vamos usar o nosso ângulo certinho então, aqui ó. Beleza. Então, aqui... Φ2, né? E aqui Φ2, minúsculo aqui também, né, pessoal? Aqui no desenho que eu fiz aqui, ó. Φ2. Φ2, certo? Bom, então eu disse que a potência é nominal, né? Então é claro que eu vou usar a potência nominal transformadora sempre volt ampere, ou seja, a potência aparente, então tem que usar essa fórmula aqui, né? Então quanto é que vai dar o I? O I2 vai ser igual a S2 sobre V2. Então vai dar 10.000 dividido por V2. V2 é 220. Aqui eu estou colocando só o módulo, depois eu coloco o amplo, certo? Na fórmula da potência, essa fórmula aqui não é complexo, certo? Usei as fórmulas com valores reais, com módulos, né? Então agora, vamos ver quanto é que dá isso aí. Minha calculadora aqui. 10.000 dividido por 220. Deu 45,45, certo? 45,45 então a corrente dá 45,45 amperes. 45,45, certo? Então quanto é que é o fasor corrente? Fasor corrente aí 2 é igual a 45,45 com ângulo, olha aqui, ó, corrente atrasada, ó, menos 60, certo? Porque o fator de potência é indutivo. Menos 60 graus. Certo? Então, no nosso probleminha, ele pede a corrente no primário e depois desenhar o diagrama fasorial, né? A gente achou a corrente no secundário, na carga. Então, a gente sempre resolve esses problemas assim. A gente acha primeiro no secundário
depois tenta achar quanto é que vale no primário. Como que eu vou achar no primário? Usando a relação de transformação, certo? A gente aprendeu lá na aula teórica, na videoaula teórica e no ensaio, no funcionamento em vazio com carga, que a relação de transformação, o A, é igual a N1 sobre N2, que é igual a E1 sobre E2, que é igual a V1 sobre V2, certo? O E1 igual ao E2 e o E2 igual ao V2, né? No nosso caso, a gente tem aqui o V1, ele deu 110, ele poderia ter dado número de espiras para a gente calcular o A, né? Mas ele deu a tensão daí. E aqui 220. Dividindo dá 0,5. Bom, a gente aprendeu também que o A, relação de transformação A, né, é igual a I2 sobre I1', tá vendo? Quando o tráfego é ideal, I1' é igual à corrente do primário, porque na verdade o IM a gente considera que ele é igual a zero. O transformador é tão bom, tem uma permeabilidade tão alta, que uma corrente IM muito pequenininha já faria o fluxo, né? Mas nesse caso aqui, então, note, a gente já explicou isso, né? Aqui não é I1 sobre 2, na corrente é I2 sobre 1, né? E ele quer saber a corrente no primário, I1'. Então, I1' igual a I2 sobre A, né? Como a corrente IM, a gente tem o transformador ideal, a gente considera que o IM é nulo, né? Permeabilidade alta. O I1', que é a corrente de reação do primário, vai ser toda a corrente que circula no primário, vai ser igual ao I1, certo? Não seria, senão o I1, né? O I1 fasorialmente seria igual ao IM, mais o I1'. Depois vai ter uma outra correntezinha que a gente vai usar aqui, certo? Mas isso aqui a gente diz que é zero, né? Que o transformador é tão bom, o circuito magnético é tão bom, a permeabilidade é tão alta que um sopro de corrente de magnetização já faz o fluxo, né? Então toda a corrente que circula no primário é só a corrente de reação do primário, que é o I1', certo? Devido à carga, né? Então, para calcular essa corrente que aparece no primário, para anular o fluxo produzido pela corrente I2 do secundário, porque o fluxo principal não pode mudar, depende só da tensão, é só a gente pegar a corrente 45,95 e dividir pela relação de transformação. Então, vamos pegar nossa calculadora de novo. É... 45,45 dividido por 0,5, multiplicado por 2, né? Certo? 90,9. Então, a nossa corrente deu 90,9 amperes. Beleza, mas qual é o ângulo dela? Lembra que a gente viu na aula teórica? O ângulo do I1, né, que vai ser nesse caso igual ao I1', tem que ser igual ao ângulo do I2, porque as duas têm que estar em fase para os fluxos que elas produzem, o fluxo Φ2 e o fluxo Φ1, se anularem e ficar só o fluxo principal, que é produzido pela corrente de magnetização, que é muito pequenininha, né? Então, o ângulo da corrente I1 é o mesmo ângulo da corrente I2, certo? Menos 60 graus. Tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte, a gente tem as duas tensões, uma é 110, agora a outra é 220, né? Tem as duas correntes, ele pede para desenhar o diagrama fasorial, né? Vamos fazer assim, eu vou vir pensar o taleiro aqui.
Então, nessa outra leira aqui eu vou desenhar o diagrama fasorial, certo? Bom, então vamos lá. Ó. A gente já desenhou um pouco aqui, né? O V2 e o I2, tá vendo? Mas vamos fazer ele completinho, né? Vou fazer um para o secundário e outro para o primário, né? Note que no secundário a tensão é 220, né? No secundário a tensão é 220, então eu vou fazer aqui, ó. No secundário a tensão é 220, então eu vou colocar aqui a tensão do secundário. V2, que é igual a E2, certo? A corrente no secundário, a gente calculou, a corrente do secundário é 45 do lado que é 220, né? Ele é um tráfego elevador, ele passa de 110 para 220, na carga tem 220, né? 220 volts, ó. Então, a corrente deu 45,45 menos 60. Vai ficar mais ou menos certinho, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. A corrente deu 45,45 e 2. 45,45 com ângulo menos 60 amperes, certo? Esse ângulo aqui, menos 60 graus, desculpe, né? E aqui o E2 igual a V2 igual a 220 com ângulo zero. Note que aqui, ó, a 90 graus atrasado da FEM tem o fluxo, certo? O fluxo. Então lá no primário, vamos colocar aqui no primário, mais ou menos aqui, vai ter o fluxo também, certo? Então aqui é o diagrama fasorial do secundário. E aqui o diagrama fasorial do primário, certo? Bom, o transformador, a gente já viu, né? Vamos ver aqui o transformador, a gente falei aqui. Ele tem 110 no primário, né? E a corrente 90 no primário, certo? Então, vamos lá. O primário tem 110, então no primário a tensão é um pouco menor. Vou desenhar um pouquinho menor aqui, claro que não estou colocando escala, a tensão e a corrente, né? Então, V1 igual a E1 igual a 110 ângulo 0 volts. Já a corrente, pessoal, a corrente ela... Muito bom, vou desenhar aqui. A corrente, mais ou menos aqui assim, né? Ela é maior, porque a tensão é menor, para, claro, a potência que vem da rede como o tráfego ideal ser igual no primário e no secundário, né? A corrente aqui é o I1, a gente calculou ela, deu 90,9, certo? E o ângulo tem que ser igual com o ângulo do I2, então menos 60 graus amperes. Então o ângulo do I1 aqui, ó, né? Esse ângulo aqui também é menos 60, certo? Então tudo desenhado com fasor bonitinho, né? Então na verdade quando aparece essa corrente 2 aqui na carga, instantaneamente aparece aqui a corrente em linha, né, pessoal? Isso aqui é a corrente em linha, que na verdade é igual a I1, porque IM é igual a 0, né? Em fase com essa corrente, o I2 faz o Φ2, o I1' faz o Φ1, os fluxos que elas produzem se anulam. E o que fica existindo é só o principal, que é comum tanto ao primário quanto ao secundário, e depende só da tensão do primário e da frequência do milispiras, como a gente já viu, né? Tá bom, pessoal? Obrigado.